maneira de conservar a saúde é comer o que não queremos, beber o que não agrada e fazer o que se preferia não fazer. Mark Twain. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E o programa desta semana fala sobre o Setembro Verde, o Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro. A data visa conscientizar a sociedade sobre a importância da doação e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto. Do outro lado, sanar a dor de milhares de pessoas que sofrem pela falta de um órgão e também de uma acolhida, pois encontrar o doador é uma das etapas dessa corrida pela vida. E nessa estrada, portanto, encontramos o Lar APAT, Associação para Pesquisa e Assistência em Transplante, entidade fundada em 2003 com o propósito de acolher usuários com doenças abdominais graves e que não conseguiam acesso ao transplante pela dificuldade de se manter em São Paulo. Para sabermos um pouco mais sobre esse importante serviço humanitário, conversamos com a química Andréia Teixeira Soares, que exerceu atividades como professora e também em grandes indústrias. Após seu transplante de fígado há 23 anos, teve que deixar a área por conta da toxicidade e, desde então, se envolveu no trabalho voluntário, onde permanece até hoje. Foi voluntária da Transpática, Associação Brasileira de Transplantados de Fígado e Portadores de Doenças Hepáticas, por 14 anos, sendo presidente por 2 anos. E hoje coordena, há 3 anos, o trabalho na APAT. Olá, Andréia, como vai? Olá, Rose, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É muito importante falar de um tema de tamanha relevância, né? Já que hoje, segundo os dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, nós temos cerca de 65 mil pessoas aguardando um transplante na fila. E só quem já passou por essa angústia de aguardar um órgão sabe o quanto isso é difícil, não só para a pessoa que está aguardando, mas para todo mundo que está à sua volta, né? Então, falar sobre esse tema é muito importante, porque a doação de órgãos não é uma coisa que faz parte do universo das pessoas, é uma coisa que geralmente está muito longínqua, né? A pessoa só para pensar nesse assunto quando algum familiar ou alguém muito próximo a ela precisa de um transplante. Aí é que vai vir a reflexão sobre a questão da doação de órgãos. Mas a maioria das pessoas que não tem nenhum vínculo nem com esse assunto, com essa questão, não param para pensar nisso. E isso é muito importante, porque no Brasil a legislação ela funciona da seguinte maneira: mesmo que a pessoa tenha um documento assinado em cartório que ela quer ser doadora de órgãos, se a família não autorizar a doação, ela não se concretiza. Por isso que é muito importante que você converse com a sua família. Se você tem esse desejo de permitir que a vida continue através de você, fale com a sua família o seu desejo, porque se acontecer alguma coisa, a família vai saber o que fazer. Ela não vai se sentir agredida com a abordagem, ela não vai se sentir perdida com relação à sua vontade. Então, manifeste o seu desejo à sua família, que assim a vida pode continuar através de todos nós. E essa continuidade da vida, como eu disse no início, ela passa também por esse lar da APAT, porque além dessa questão do transplante, que é muito sério, é sobre ele que nós estamos chamando a atenção, nós temos ainda a problemática junto à pessoa, ao transplantado, que é
fixar um local para estar quando essa procedência chega. E aí é a questão da APAT. Já passaram pela APAT em torno de 4.800 acolhidos, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse lar APAT, e um pouco também dessas pessoas que esperam por esse transplante. Vamos lá. A parte começou por conta da dificuldade percebida pela equipe, nós somos um braço assistencial do Grupo EPART, né? E esse grupo de médicos que fundou a casa, ele percebeu que muitos pacientes vinham de outros estados com indicação de seus colegas, ou mesmo procurando por serviços de transplante que não eram oferecidos nos seus estados, e quando chegavam aqui, passavam uma primeira consulta, tinham indicação para o transplante, mas na hora de permanecer aqui para fazer todos os exames do protocolo, para entrar numa fila de transplante, eles não tinham condições de se manter. Então, eles voltavam para a sua cidade. Andréia, me fala me dá só o nome dessa equipe, né, que monta a parte. É do Grupo EPATO. Mas quais são os médicos? O presidente hoje da APAT é o Américo Zanzini. Américo Genzini, que ele é o pai de um dos médicos e sogro do outro. E os médicos responsáveis técnicos aqui pela casa é o doutor Tércio Genzini, que faz os transplantes de fígado, e o doutor Marcelo Perosa de Miranda, que faz os transplantes de pâncreas rim. Okay. Na verdade, a casa foi fundada pela família do doutor Tércio. Eles percebendo essa evasão dos pacientes que vinham com o primeiro atendimento e não conseguiam ficar aqui para fazer os exames, para aguardar o transplante, ele reuniu a família e convidou a família a ajudar ele a alugar uma casa para receber essas pessoas. E então foi assim que começou o Lar APAT. Começou numa casa pequena na Vila Mariana, com 3 dormitórios, e começou com 1 paciente, 2, depois ela foi crescendo. Depois a gente conseguiu mudar, a casa foi fundada em 2003, em 2010 nós conseguimos ampliar para um imóvel com 5 dormitórios para acomodar mais pessoas, e hoje nós estamos aqui há uns 5 anos na nossa sede aqui, no Cambuci, e nós temos hoje 11 dormitórios. Nós conseguimos acolher até mais ou menos 30 pessoas. Hoje a gente trabalha com a capacidade reduzida por 2 motivos. Primeiro, que a gente teve que diminuir o acolhimento de pessoas para poder manter um distanciamento social e uma segurança dentro da casa. E segundo também, que desde que entrou a pandemia, nós tivemos a perda de muitos doadores, muitos colaboradores. Então, isso diminuiu a nossa capacidade de acolhimento também, porque a gente precisa de recursos para manter as pessoas aqui, né? Então, o lar ele foi criado justamente para acolher essas pessoas que vinham, que são de fora. A maioria da minha ocupação, só para você entender, vem do centro-oeste e do norte, que são regiões que não têm serviços de transplantes organizados. Então, como eles não têm acesso a essa cirurgia de complexidade nos seus estados, eles vêm buscar nos grandes centros, que é aqui em São Paulo. Só que para eles terem a oportunidade de fazer o transplante, eles precisam desse suporte social, porque eles não conseguem ficar aqui, para você ter uma ideia, varia o tempo de permanência deles, varia de no mínimo de 1 mês a 4 meses, tem paciente que já ficou 6, 7 meses aqui. E como são pessoas de condições sociais assim, difíceis, né? Eles não teriam condições de ficar aqui todo esse tempo pagando um aluguel, pagando alimentação. Então, a casa proporciona a eles a oportunidade de fazer o transplante através do acolhimento, que aqui eles têm um atendimento humanizado, eles têm, além da hospedagem, alimentação, acompanhamento nutricional, social, psicológico, tudo de forma gratuita. Então, isso dá acesso a eles poderem ter a oportunidade de fazer o transplante. Você tem uma ideia, desde 2010 até agora, 2023, nós já demos acesso
a 137 pacientes para fazer transplante de fígado, 112 para fazer transplante de rim e 63 para fazer transplante de pâncreas. Se você somar aí, vai dar umas quase 300 pessoas que tiveram oportunidade de transplantar porque tiveram um suporte, quem os acolhesse. Como que a entidade se mantém, Andréia? Porque Bom, você mesmo falou dessas pessoas, e lembrando que cada uma das pessoas que vem, elas vêm com acompanhante, porque é obrigado a vir com acompanhante, inclusive, não é isso, Andréia? Exatamente. Por quê? Porque os pacientes precisam comparecer aos exames, às consultas, precisa ver a medicação deles. Então, todos vêm com uma acompanhante que é responsável por acompanhar os pacientes nas suas consultas médicas, nas suas internações, cuidar da sua medicação, da sua alimentação. Então, todos eles vêm com um acompanhante. Então, quando você fala em 5 pacientes acolhidos, você está falando em acolher 10 pessoas, porque junto dos pacientes estão os acompanhantes. E essa é uma casa totalmente privada. Ela começou sendo sustentada pela própria equipe médica. E depois ela foi ampliando o seu conhecimento, a sua divulgação e conquistou novos colaboradores. Mas acontece que, assim, a casa, até que na questão de alimentação, de produtos de limpeza, a gente consegue fazer campanhas e consegue ali um pouquinho dali, a gente consegue ir suprindo. Mas a gente precisa de recurso financeiro para manter a estrutura, porque você tem que pagar aluguel, nós pagamos IPTU, só o IPTU dessa casa custa R$ 2.500 por mês, é uma despesa pesada. Nós temos que ter funcionário, nós temos que pagar encargos sociais, nós temos que pagar luz, pagar telefonia, internet. Então, a nossa despesa fixa ela é muito grande. E então, manter essa estrutura funcionando não é fácil. Então, a gente faz bazar, a gente faz bingo, a gente faz brechó, a gente tem a nossa campanha da sacola solidária que nós estamos fazendo agora para vender, nós já conseguimos colocar no hortifruti, e a gente tenta buscar outras fontes de recurso, mas nós temos um problema muito difícil na hora de buscar recursos públicos, que é o seguinte, e você só consegue verba parlamentar ou entrar em qualquer processo, né, de edital, se você pertencer ao fundo do idoso, ao fundo da criança e do adolescente, ao fundo do esporte, ao fundo da cultura. Então, as casas de acolhimento, eu não estou falando só da parte, eu estou falando também de outras casas de acolhimento, com o mesmo perfil que a gente, não consegue participar dos editais, porque a gente não consegue se enquadrar. Por quê? Porque não existe uma política pública voltada para este tipo de trabalho, entendeu? A gente precisa, eu andei até conversando com a nossa assistente social, a gente tentar buscar parceria com outras ONGs e até o secretário mesmo da assistência social colocar para ele a carência de políticas públicas para que casas como as nossas consigam participar. A gente não está pedindo nada de graça, a gente está querendo participar dos editais, participar das emendas, do dinheiro que está disponível, mas não pode chegar até a nós para nos ajudar, porque não existe uma política pública que contemple esse tipo de trabalho, que, na verdade, é um trabalho que o governo deveria fazer, é um trabalho que os seus estados deveriam fazer. As pessoas não precisariam ter se deslocar dos seus estados para ter atendimento médico. Mas a gente, na verdade, a gente supre uma carência que existe, que deveria ser de competência dos governos. Então, na verdade, a gente está fazendo o trabalho deles, e a gente está fazendo isso sem recurso, porque não existe uma política pública. Então, é preciso que as pessoas que desenvolvem as políticas sociais, que elas tenham esse olhar para muitas casas de apoio que estão nessa mesma situação, que não conseguem, como a gente, buscar recursos que eles existem, mas não conseguimos buscar. Isso é uma chamada extremamente importante que nós estamos fazendo no dia da doação de órgão, que são políticas públicas adequadas a essas casas que estão fazendo tão bem. Aliás, elas são praticamente responsáveis para que a doação ocorra no tempo certo e na hora certa, porque
Para quem não sabe, quando se fala que existe um órgão disponível, você tem poucas horas para que essa pessoa chegue no local para que ocorra todo esse processo. Então, realmente, essas casas de acolhida, como no caso da Paty, elas são essenciais. Andréia, nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais, mas voltamos já já com os nossos Ecos do Meio. Até já! A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência. Tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Voltamos com os nossos Ecos do Meio. Andréia, você, depois de fazer esse, realmente é quase que uma denúncia mesmo, que a gente precisa ir junto ao poder público e estar mais presente e ter essas verbas para que cheguem até vocês, mas vocês não têm hoje. Então, hoje, quais são as entidades, que tipo de trabalho vocês fazem e com que entidades? É muito importante a gente dar nomes, viu? Para saber quais são as entidades que estão aí dando aporte mesmo real à vida. Bom, a gente tem o apoio do Hospital Lefort, né, que é que realiza os transplantes com o programa de transplantes do SUS, o Grupo Hepato, que dá o suporte médico aqui. E, aliás, hoje nós fizemos um evento lá no Hospital Lefort, que é o evento da Semana da Doação de Órgãos. Foi um evento muito bacana, onde tiveram depoimentos emocionantes de familiares que cuidaram de pessoas na fila. Aliás, foi ontem, né? Isso foi hoje de manhã. Foi ontem. Hoje pela manhã. Hoje pela manhã. E aí teve também uma pessoa que trabalhou muitos anos na captação de órgãos, a Priscila, que ela fez uma abordagem muito interessante sobre a forma humanizada de acolher a família quando se perde um ente querido, para que ela possa entender o processo da doação de órgãos, né? E foi um evento muito bacana, ele está disponível no YouTube, tá? No canal do youtube.com/Conexão Diego Oliveira. Ele já está disponível, foi gravado ao vivo, quem quiser assistir o nosso evento, foi muito bacana, com depoimentos de pacientes que tiveram a felicidade de receber um órgão. Eu também sou uma privilegiada, que eu recebi um fígado há 23 anos, né? Sim. Então, eu faço esse trabalho com muito amor, que eu acho que é uma forma de devolver para o universo um pouquinho do que eu recebi, que foi uma chance nova de viver, né? E a gente tem alguns parceiros que colaboram com a gente. A gente tem o Rotary Clube Liberdade, que em parceria com o Grupo Pão de Açúcar,
tem feito campanhas mensais de recolhimento de alimentos, a gente vai com nossos voluntários e eles abrem a loja para a gente abordar as pessoas para conseguir doações de alimentos. A gente tem a fraternidade feminina da maçonaria, que também colabora com a gente com alguns produtos de limpeza durante o mês. A gente tem o Irota Gaspar Fernandes, que uma vez por mês doa um valor para que a gente possa pegar em produtos, né, para casa. Nós temos também o grupo Terra Viva, que são voluntários da empresa Klabin, que sempre estão fazendo eventos e ajudando a gente aqui. E nós participamos do programa da Nota Fiscal Paulista, onde alguns estabelecimentos recolhem o cupom fiscal sem CPF e doam para que a gente possa cadastrar no programa da Nota Fiscal e reverter esses recursos para a parte. Então, são os nossos parceiros. Vocês também têm um trabalho junto à universidade com a questão dos trote solidário, não é isso? A gente tinha isso. A FIAP aqui, que é uma faculdade que é próxima de nós aqui, ela faz o trote solidário e, ao invés de fazerem brincadeiras entre eles, eles fazem tipo uma competição, né, de arrecadação, e o que eles arrecadam, eles doam para a instituição. Isso também é muito importante e é bom a gente chamar a atenção, porque esse final de semana nós tivemos aí, inclusive, no Fantástico, uma reportagem falando justamente sobre essa questão dos trotes nas universidades, inclusive na Universidade de Medicina, onde os calouros ficavam nus. Enfim, é uma reportagem muito ampla, que se deve olhar. Então, eu acredito que eventos como o de vocês, de campanhas e de trotes solidários, esses é que devem ser contemplados e esses é que devem ir para a mídia. E, infelizmente, nós temos que falar de faculdades de medicina que fazendo trotes que não levam à vida, muito pelo contrário. Respeitam a vida, né? É um desrespeito à vida, exatamente, Andréia, muito, muito bem colocado. Andréia, nós estamos chegando no final do programa, passa muito rápido o tempo, mas eu ainda gostaria que você colocasse, dentro dessa questão que você fala das necessidades que vocês têm, o que seria hoje mais premente assim, para a Paty em relação a esse trabalho? Olha, na verdade, o que é mais premente agora mesmo, que a gente precisa de recurso financeiro mesmo, para manter a manutenção das contas básicas, né? Porque a gente vai trabalhando nessas campanhas de alimento, de produtos de limpeza. Uma vez que eu precisei trocar os colchões aqui, eu fiz uma ampla divulgação nas redes sociais, a gente conseguiu a doação. A gente precisa de doações para fazer o bazar do final do ano agora, por exemplo. A gente sempre faz um bazar no Natal, né? E a gente já está trabalhando com os nossos conhecidos para fazerem doações de coisas novas, para que a gente possa fazer um bom bazar no final do ano, e todo e qualquer recurso que a gente arrecada nos nossos bazares, nos nossos brechós, todos eles são revertidos para a manutenção da instituição. E aqueles que quiserem ser colaboradores, mantenedores da casa, podem entrar em contato com a gente. A gente tem alguns mantenedores fixos que colaboram mensalmente para a gente, e essa colaboração ela é muito importante para manter a estrutura, para pagar o aluguel, para poder manter todos os encargos que a gente paga. Então, a nossa necessidade maior, o nosso déficit maior está sendo financeiro mesmo, de manter a estrutura da casa. E hoje nós estávamos conversando sobre isso na apresentação que nós fizemos, e nós fizemos um apelo mesmo para as pessoas, porque nós tínhamos uma reserva de recurso que veio de uma outra ONG que fechou, que era a Transpática, da qual fazia parte, e nós estamos consumindo essa reserva, porque nós estamos há mais ou menos um ano fechando no negativo, porque as nossas despesas estão sendo muito maiores do que os nossos recursos. E se continuar desta forma,
A vida da Paty, ela tá em risco da gente não conseguir manter esse trabalho durante muito tempo, porque nos falta recurso para isso. Não falta boa vontade, não faltam voluntários, não faltam pessoas que se preocupam, que tentam fazer o melhor, mas sem recurso a gente não consegue manter o trabalho. Então, nós vamos deixar essa chamada para as empresas, hoje falando de sustentabilidade, ODS, ESG, para que possam olhar e ver o trabalho importante que essa entidade, uma pequena, grande entidade, faz para a vida de cada transplantado. E se você quiser saber um pouquinho o que significa isso, fale com aquele que foi transplantado e que agradece a vida, como a Andréia faz, porque se não fosse isso, se não fosse esse trabalho, ela não estaria aqui há 23 anos conversando conosco. Andréia, Só mais uma colocação. Qualquer pessoa que quiser nos visitar, conhecer o nosso trabalho de perto, ver que realmente o quão ele é sério, a casa está aberta para receber as pessoas. E também, se quiserem consultar no nosso site, nós temos todas as certificações. Nós somos considerados utilidade pública municipal, utilidade pública estadual, nós temos a certificação federal, que é o SEBAS. Então, nós fomos atrás de buscar todas as certificações que comprovem a nossa idoneidade quanto instituição. Ok. Andréia, ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos, Andréia Teixeira Soares? Os meus ecos, eu acho que o primeiro deles chama-se gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela família, que na hora da dor disse um sim, que permitiu eu reconstruir a minha vida, a vida da minha família, porque quando você dá um órgão, você não está salvando só a pessoa que está recebendo, mas você está salvando um monte de pessoas no entorno, seus pais, seus irmãos, seus esposos, seus filhos. Então, isso reverbera de uma maneira que as pessoas não têm ideia. Gratidão a todas as pessoas que se dedicam, todos os enfermeiros, os captadores de órgão, os anestesistas, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os médicos, todos aqueles que fazem o transplante acontecer. Se todas as pessoas que já receberam órgão tivessem a dimensão de quantas pessoas, quanto movimento se faz à sua volta para que ele receba uma nova chance, então você que é transplantado, valorize o que você recebeu, doe um pouco do seu tempo, seja grato ao que você recebeu, tente fazer a diferença para o próximo, porque é uma dádiva. Hoje, como eu falei no começo, são 65 mil pessoas aguardando um transplante, e infelizmente muitas morrem na fila, porque não há doador suficiente. Então, se você recebeu um transplante, seja grato, que gratidão muda tudo. E assim, nós vamos terminando os nossos ecos no meio com os nossos diálogos, prosas e versos sustentados. Dou um pouco de mim, do que resta dessa festa de hora marcada. Marco, então, todo o espaço para me ver e sentir rodopiar no salão, já vazio e escuro, porém iluminado pela fresta do tempo e minado de amor, a doar a vida. E doando a vida, agradecemos a nossa convidada, Andréia, muito obrigada por essas palavras, muito obrigada a Paty, muito obrigada ao seu Américo, que eu conheço muito bem, pelo carinho, pela idade na qual esse homem está, e nós também vamos comemorar em breve o Dia do Idoso, então ele é um exemplo também de uma pessoa idosa e que está à frente de uma entidade que doa a vida. Muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço, e eu queria dizer que o seu Américo é o coração dessa casa. Sem esse coração, essa casa não existiria também. Agradecemos, então, a nossa equipe técnica, agradecemos a você, internauta, que esteve conosco
até agora. Lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá!